Desde tempos imemoriais, até onde o pensamento possa recuar, as evidências sobre a imortalidade da alma, sua comunicabilidade e a reencarnação se fazem presentes em quase todos os povos e culturas, raças e grupamentos sociais, constituindo um dos mais antigos demonstrativos da realidade do ser, que não se circunscreve apenas no amontoado de células e de cartilagens na sua constituição molecular. Caminhando com o desenvolvimento do indivíduo, surgindo no instante do desabrochar do pensamento, esses conhecimentos têm avançado através dos milênios, convidando à reflexão e ao direcionamento dos seus passos no rumo de mais elevada conquista que o liberte do primarismo. Etapa a etapa, o espírito ascende no rumo da sua destinação gloriosa. Tal saga, a do conhecimento dos valores eternos, é resultado da inspiração que os imortais sempre proporcionaram aos seus companheiros de romagem terrestre. Através das comunicações espirituais, foram ministradas as instruções a respeito da pré-existência e da sobrevivência da vida aos fenômenos do nascimento e da morte, esculpindo o mecanismo evolutivo do ir e vir ininterrupto, graças ao qual, da ganga bruta da matéria, se libera o anjo que nela jaz adormecido pela reencarnação. O ser ascende a duras penas, lapidando as arestas e aprimorando os sentimentos no contato com as experiências que nele fixam os valores que lhe devem constituir processos de sublimação no rumo da sua imortalidade. Criado por Deus e programado para a fatalidade do bem, do bom, do belo e do perfeito, todo o percurso que lhe está destinado terá que ser conseguido mediante a eleição espontânea, o livre-arbítrio de que desfruta, constituindo um mecanismo de justiça equânime para todos, assim evitando os diferencialismos característicos das doutrinas ortodoxas e preconceituosas. A reencarnação se apresenta como a solução legítima para todos os problemas que surgem no comportamento dos indivíduos como dos grupos sociais, estabelecendo processos de dignificação humana ao alcance de todos. Esse admirável conceito filosófico, que pode ser demonstrado pela experimentação de laboratório, constitui por si mesmo o mais eficiente processo de ascensão dos espíritos, que jamais estacionam definitivamente, nunca retrocedendo, porquanto as conquistas adquiridas em uma etapa se transferem automaticamente para outra, armazenando na sua memória extrasensorial ou perispiritual os valores adquiridos. As terríveis manifestações dos destinos em suas desigualdades chocantes não podem ter início na vontade divina para testar as frágeis criaturas incapazes de eleger o que e o como agir. Ainda aí, consideremos que um ser finito, ao errar, não se pode fazer credor de uma punição infinita, qual ocorre com aquele que vai atirado aos infernos sem remissão. Na punição eterna, vemos, igualmente, que o infinito amor de Deus falhou, porque não pôde poupar o ser que criou à sua imagem e semelhança do que seria a fragilidade que conduz em si mesmo, o que implica em reconhecer que a perfeição também criou a imperfeição. O amor gerou o desamor, o bem produziu o mal. Deus aspira para a humanidade a perfeição que lhe reserva, porém facultando que cada qual a consiga a esforço pessoal, o que dá dignidade ao espírito que luta e se esforça. A genialidade precoce, as aspirações do belo e do nobre não podem ter origem igual às expressões degenerativas para o crime e a destruição. Criado em sua simplicidade, porém portador de todo um potencial que dorme no cerne, o espírito avança a esforço próprio, erguendo-se etapa a etapa até culminar na glória solar mediante a reencarnação. A reencarnação é a chave para explicar não apenas essas, senão todas as ocorrências que diferenciam os indivíduos, mesmo que se buscando a explicação genética para a maioria dos fenômenos orgânicos, mentais e comportamentais, em razão de ser ela um efeito da eleição do espírito, que molda, através do seu perispírito, o envoltório de que necessita para resgatar, reparar e crescer. O ser é o responsável pelo próprio destino,
elaborando ele próprio a indumentária carnal indispensável ao seu processo iluminativo pela qual todos passam. O conhecimento da reencarnação confere responsabilidade ao invés de acomodação, proporciona comportamento dinâmico ao revés de estático, por facultar a consciência de que o processo evolutivo se dará conforme a eleição pessoal. Quando isso não sucede, a seleção de valores do bem, o sofrimento se instala, ocorrendo a necessidade urgente de transformar-se, o que se torna processo doloroso que pode e deve ser evitado. Esse mecanismo, o da reencarnação, faculta a conquista do amor, porque é elaborado por Deus, todo amor, atraindo as suas criaturas para a plenitude a que lhes destina.